Olá, começa agora mais um programa Mercado Futuro. Hoje o assunto é um assunto que afeta todos nós. Tem gente no Brasil que diz que não gosta desse assunto, eu particularmente gosto, mas o fato é que afeta todo mundo. Trata-se de economia. E para falar de economia, hoje eu estou aqui com a alegre presença do renomado economista Roberto Luiz Troster. Ele é formado na USP, é doutor pela USP, PhD, e aqui diz que ele, enquanto estava fazendo sua graduação, já ganhou um prêmio, o prêmio Gastão Vidigal. Ele especializou-se em banking pela Stone School of Banking, da Universidade de Delaware, nos Estados Unidos. Ele foi economista-chefe da FEBRABAN, que é a Federação Brasileira de Bancos, também trabalhou na Associação Brasileira de Bancos, e foi consultor, entre outras coisas, do Banco Mundial e do FMI, Fundo Monetário Internacional. Como professor, foi professor da USP, PUC, Mackenzie, e uma coisa que eu não sabia, da Universidade Agostinho Neto, em Angola, na África, que eu, aliás, conheço Luanda e umas outras cidades lá. E ele também é escritor, escreveu vários livros, e, a propósito dele ser escritor, antes da gente falar de outros assuntos, como inflação, reforma tributária, vamos falar de livro. O Troster, Roberto Luiz Troster, de quem eu estou falando, ele lançou recentemente um livro chamado Ser Economista. A mim me pareceu, eu vi umas entrevistas dele, me pareceu que é mais um movimento, né? Não sei ele que vai explicar, do que simplesmente um livro. Bom, e essas informações todas eu peguei no chat GPT para mostrar para vocês que a gente está ligado. Eu sou da época da máquina datilográfica, mas já estou usando a chamada inteligência artificial. Troster, muito obrigado pela sua presença e é sempre um prazer falar com você. E vamos começar pelo ser economista. Então, aguenta, segura, controla os cavalos, que eu vou pegar uma cópia, um exemplar do livro. Pode pegar. Então, o Proster vai pegar o livro Ser Economista e vai falar dele para a gente já já. Tá aí. Esse é o livro, né? Ser Economista. Basicamente, o livro é uma declaração de amor à profissão e uma declaração, quer dizer, algo que todos os 37, mais eu 38, e fizemos a profissão de ser economista, e uma declaração de todos de trabalhar para o Brasil, que o Brasil pode mais, que o Brasil consegue fazer muito mais. Eu tenho, por conta da profissão, economista é alguém que você pensa melhor quando você pensa com os outros, né? Então, sempre é bom ver com os outros. E por conta da faculdade, diferentes experiências profissionais, né? E por interesses em comum, eu tenho muitos amigos economistas, né? Então, daí a gente... vamos fazer, vamos embora, né? E aí eu... bom, aí começou com um, né? O primeiro que eu convidei foi o Maílson, né? Maílson, para mim, é um dos melhores economistas do Brasil, né? Aí foram depois outros, fui convidando, acabei convidando 54, 37 aceitaram, né? E são esses 37, né? Aí tem, ó, todo tipo de amigo, né? Assim, o Ana Carla Abrão foi minha amiga, né? No casamento dela, eu era muito amigo do ex-marido dela, o Guilherme, né? Mas também interagi muito com ela quando ela estava no Banco Central, depois quando estava na FIP. O Lu, que é amigo assim de 40 anos, é ainda presidente da FIP, é um amigão, uma pessoa que eu gosto muito. Uma vez, quando eu estava na ordem, tinha que escolher economista do ano, sempre escolhem alguém famoso, né? Eu escolhi ele. Safatli, amigão. Só vou passar rápido. A Celina foi minha aluna. O Seu Som participa comigo num grupo de vinho. O Cláudio foi meu aluno. A Cristina foi minha colega na PUC. A Fabiana Delfim, que eu acho que é o melhor artigo de todos, é filha do Delfim Neto, né? Então, sensacional. O Prisco,
está comigo no Instituto de Inteligência Econômica, um cara sensacional. O Garófalo, colega na USP, na PUC, o Guilherme da Nóbrega, é muito amigo meu, né? A gente está num grupo juntos de economistas que a gente discute economia e é muito amigo meu. A Helga Hoffmann, ela é irmã do Rodolfo Hoffmann, que também é economista, mas ela é irmã do Waldo Hoffmann, que jogou rugby comigo. Então, ela foi, acho que uma das minhas primeiras referências em economia, assim, brasileira. Ela foi economista nas Nações Unidas, uma pessoa muito, muito bacana. O Heron foi meu professor e foi professor do meu filho, o Heron, né? Meu filho também é economista. Meu filho é um dos que eu pedi para escrever, nem incluí nessa lista dos 54, que ele não quis fazer, né? Sabe como é? Mas eu insisti e tudo, nem bola. Bom, isso já te falei. Marcel Tulimeu, já escrevi livros com ele junto. A Maria Alejandra Madi, ela, Fernando Monteiro, Oscar Frick e Ramon, que é outro que pôs no livro, éramos 5 argentinos na FIP, né? A FIP só tem brasileiro, mas nós éramos os 5 argentinos lá que... né? Então, ela é muito amiga minha, gosto muito dela, muito inteligente, foi chefe do departamento de economia da Unicamp. O Maurício Gutenberg foi meu colega na pós, um cara muito inteligente. A Nancy foi minha colega no Corecon. Bom, o Ramon já falei. O Macedo, meu amigo assim, há 40 anos. O Padovani, há menos tempo, mas é muito amigo. A Thaís, ela foi colega do Victor, meu filho, na USP. E daí eu queria levar ela para trabalhar comigo na Febraban, mas ela preferiu ir trabalhar na Rosenberg, onde ela está até hoje, né? O Luiz Paulo Rosenberg também convidei. E a Zeina Latifi, eu pulei alguns, né? Foi minha aluna na USP também, gosto muito dela, é minha amiga até hoje, né? Foi minha aluna em 88, mas até hoje a gente, né, cada tanto se vê. E me conta uma coisa, eu estava lendo aqui umas coisas sobre economia. O Adam Smith, escocês, né, do século XVIII, 1723, 1790, é tido como o pai da economia moderna. E me parece que os economistas, eles todos são influenciados por alguém. Aí eu fui procurar o John Maynard Keynes. Então tem lá, por exemplo, o Adam Smith influenciou muita gente, inclusive o Keynes, Malthus, Friedman, Hayek, entre outros, né? E o John Maynard Keynes também influenciou o Friedman, o Samuelson, o Krugman, para ser mais moderno. A sua influência e esses economistas aí, eles são influenciados ainda por esse pessoal, digamos, do século retrasado? Como é que funciona isso? Bom, eu começaria para falar sobre Tales de Mileto, 500 antes de Cristo. Ele, para mim, foi o primeiro economista. Ele inventou, né, o mercado futuro, né? Ele ganhou o dinheiro com isso, né? Então, eu acho que economia, né? O primeiro livro com título Economia foi do Xenofontes, em 380 a.C. Aristóteles, se quiser, pega um exemplar, ele tem os livros econômicos, né? Textos econômicos. Então, Adam Smith veio bem depois, quase 2 milênios depois desses aí. Os mercantilistas tinham teorias econômicas, assim, você teve ao longo da história muitas teorias econômicas. Adam Smith teve o mérito de sintetizar todas essas teorias, mas é muito bom como uma síntese, como alguns princípios, como algumas metáforas que ele usa. Então, nesse sentido, ele é muito bom. Então, mas eu acho que... Aí eu vou fazer uma pergunta para você. Como é que evolui a economia, a teoria econômica? E eu diria que são 3 fatores, né? Primeiro, que os problemas mudam. Hoje, você estava falando agora de inteligência artificial. Isso não existia há 10 anos atrás, ou 5 anos atrás. Nós estamos falando
pelo MITS também não existia 10 anos atrás. Uhum. A uberização do trabalho não era um problema 10 anos atrás. Aquecimento global, né? Depois te conto uma história sobre isso. Também não era um problema muito grande algum tempo atrás, agora está virando um problema. Então, eu acho que a realidade muda, a maneira de encarar você tem que mudar, sabe? É como a evolução dos times de futebol, muda a maneira de jogar, você não pode jogar do mesmo jeito, você tem que mudar o jeito de jogar. A segunda é que você sempre avança sobre a experiência dos outros, isso que eu falei, que você sempre precisa falar com outros economistas. Assim, 2 olhos, 4 olhos vem melhor do que 2, e 6 olhos melhor do que 4, é ver o que é. Então, a teoria avança. Aí você vê outras maneiras de analisar os problemas. Então, eu acho que você vai evoluindo. Você não pode ser um bom economista sem ler Adam Smith. Eu acho o Ricardo, por exemplo, David Ricardo, o grande economista para mim, se você falasse do século XIX, foi David Ricardo. Uhum. Alfred Marshall sintetizou tudo, Samuelson matematizou tudo, Keynes tinha um problema da recessão, ele deu uma solução, mas também falou sobre moeda, sobre as consequências econômicas da paz, então acho que foi alguém muito importante. E você vai indo, você chega aqui no Brasil, bom, para mim, meu ídolo no Brasil é o Delfim Neto, né? Ele, em certo sentido, ele mudou o jeito de ver a economia, né? Ele, de ensinar a economia. Ele não só tentou mandar alunos, formar professores brasileiros nos Estados Unidos, onde que era a meca dos economistas na época, como trazer professores para cá, como importar livros para ler aqui. Então, eu acho que eu diria que você tem que ler todo mundo, né? Se eu falasse um ou outro, eu estaria sendo injusto. Cada um vê de um jeito, né? Uhum. A economia é uma ciência bastante complicada, né? Porque ela interfere em várias outras ciências, né? É verdade. Eu mudaria a palavra ciência por saber. É um Uhum. saber, né, que abrange. Mas jornalismo também é. A pessoa que está me entrevistando agora não é a mesma que me entrevistou 10 anos atrás ou que me entrevistou 20 anos atrás. Você muda, o jornalismo muda, era presencial antes, lembra? Uhum. Tinha que falar silêncio no estúdio. Silêncio no estúdio. Eu sempre brinco o seguinte, por exemplo, quando eu estou gravando aqui com você no Meet, você foi comigo lá me dar entrevista no estúdio da B3 várias vezes. Lá você viu, eu tinha, dentro do estúdio, eu tinha 1 ou 2 câmeras, eu tinha o diretor de TV lá do outro lado, eu tinha o cara que cuidava do áudio. Aqui sou eu, cara. Eu entrevisto, eu dou o gravar, eu tiro o gravar, eu acendo a luz, eu faço tudo, né? É outra história. Agora, paralelamente a isso que eu queria fazer, antes da gente já ir para o primeiro intervalo, é o seguinte: evidente que o jornalismo mudou, é outra coisa hoje. Mas, por exemplo, no que diz respeito ao conteúdo jornalístico, eu continuo usando as mesmas coisas que eu usava há 50 anos, meio século atrás. Qual seja, eu nunca parei de ler, eventualmente, de vez em quando, Machado de Assis, essa de Queiroz, e outros escritores, né? Érico Veríssimo, brasileiro aqui, porque eles escreviam, na minha opinião, o português, escreveram um português de tanta qualidade que até hoje continua servindo. O modo de fazer mudou, mas aquela teoria lá, nesse sentido que eu te perguntei, de Adam Smith, de Keynes, quer dizer, por exemplo, o Karl Marx, ele continua atual? Não, pô. Não tinha internet, não tinha nada, o mundo era outro. Queria ouvir a tua opinião. Olha, eu acho que todos, pegar Adam Smith, quem você pegar, você tem que tirar o que vale hoje e esquecer o resto, né? Algumas coisas, por exemplo, inflação, que Adam Smith trata, quer dizer, ele tinha uma ideia que os preços evoluíam, tudo. A inflação não era um problema naquela época. A
inflação virou problema só no século XX, né? Um grande problema. Você teve crises de preços, por exemplo, no fim do século XIX, com as guerras napoleônicas, mas a maneira de fazer mudou. Aqui, primeiro índice de inflação no Brasil é da década de 30, o índice da FIPE. O IPCA é um índice criado depois, aqui na década, no final dos anos 80. Então, você tem o IPCA 15, que foi em 80, né? O IPCA. Então, ele está obsoleto em muitas partes. Você tem que extrair o que é atual e esquecer o resto. Marx, aquela ideia, por exemplo, de que você tem hegemonia, algumas coisas de Marx ainda fazem sentido. Obviamente, aquela ideia da luta de classes, tudo isso não faz nenhum sentido hoje, mas a preocupação sobre com o excedente, por exemplo, é uma preocupação que existe agora. Você está discutindo aquela semana 6 por 1, né? Que você está discutindo o excedente, quer dizer, se você ganha mais ou ganha menos, sabe, quem vai ganhar os trabalhadores, os patrões, ou você vai ter mais inflação, ou todo mundo vai perder, ou todo mundo vai ganhar, é uma discussão, em muito sentido, baseado em algumas ideias. Eu acho que, assim, eu diria que você tem que filtrar, é como você vai no supermercado, né? Você não come a sacola, você não come a casca da manga, você não come o caroço da manga, né? Você tem que saber o que você vai comer. Então, com leituras, a mesma coisa. Você lê o jornal, né? Tem alguns jornalistas, né, que escrevem muito bem, que você aproveita. Só para dar um exemplo, eu podia dar 20 exemplos, mas só para dar um. O Rolf Kuntz. Eu imaginava, com esse nome, Rolf Kuntz, né? Ele tem artigos, geralmente, ele escreve no Estadão, geralmente aos domingos. Ele tem artigos muito contundentes, né? Então, eu imaginava ele um alemãozão, alto, olhos azul, cabelo escovinha, né? Uhum. Você conhece ele? Muito bem, conheço muito bem do Estadão. E Eu aí, você trabalhei. conhece ele pessoalmente, é outra pessoa, né? E Mas aquela voz bem forte, né? mas então eu acho que você tem que, de alguns jornalistas você extrai mais informação, Uhum. de outros menos, de outros você perde tempo, mas né, na média, né, na média, você tem jornalistas muito bons, podia te falar uns 10 agora, né? Não faço para não deixar alguns de fora, mas tem muitos que eu Ninguém, gosto. ninguém com ciúme, não pode falar, não. Fala todos É, assim, pronto. mas eu gosto, assim, eu olho o jornal, eu olho primeiro quem que escreveu a notícia, para ver quem que é a pessoa, para ver se é alguém que se vale a viagem ou melhor esquecer, né? Então, aliás, a propósito, eu até ia separar para comentar com você, mas esqueci. Aí, essa semana ou semana passada, saiu um artigo, uma entrevista do professor Beto, Zé Roberto Mendonça de Barros, do Estadão, muito boa. Eu ia É, separar, mas não separei, mas você deve ter lido. Ô, Traster, vamos para um pequeno intervalo, a gente volta já. bora lá. Eu converso com o Roberto Luiz Trotter, economista. Até agora a gente falou de economia de uma maneira geral, do livro Ser Economista, e eu volto já já, até já. Ok, eu estou de volta ao programa Mercado Futuro. Já conversa com o economista Roberto Luiz Troster. Vocês viram já o primeiro bloco, falamos de a economia de uma maneira geral, e agora eu queria falar um pouco das coisas que estão ocorrendo aqui no Brasil. E a primeira questão é o seguinte: Troster, o que é exatamente, e se for possível, de que maneira a gente deve se preparar para o que eles estão chamando aí da reforma tributária? O que é essa reforma tributária? Bom, mais uma vez, tem coisas muito boas, né? Reduz o número de impostos, torna um pouco mais racional a incidência do imposto. A incidência é quem paga. Então, por exemplo, alguém que fuma, né? Quem paga o imposto
é a Souza Cruz, ou sei lá que marca de cigarro você fuma, mas incide sobre o fumante. Imposto sobre álcool, a mesma coisa. Quem paga é a 51, sei lá o que é deles, mas a incidência é sobre quem bebe, né? Então, a incidência melhora, abre algumas possibilidades. Então, nesse sentido, é muito positivo a reforma, né? Tem que ser aprovada tudo. Agora, implementação, péssima, né? Assim, primeiro, algumas coisas ficaram de fora, por exemplo, a tributação do crédito, ninguém fala nisso. Hoje, se você, Antônio Resch, você tem um nome no meio, esqueci. Antônio Reis Medrano. Antônio Resch Medrano, está devendo um CDC, que era direto consumidor, atrasa um dia. Você entra no cheque especial e de IOF você paga o equivalente a uma taxa anualizada de 220% ao ano. É um absurdo isso, e vai continuar. Quer dizer, então todo mundo olha algumas coisas e não olha outras, né? Segundo, a ideia original é muito simples. Uma alíquota, todo mundo a mesma coisa. Quem é muito pobre, né, tem direito a receber dinheiro de volta, se chama um cashback. Então, tudo bem, você é muito pobre, você vive de Bolsa Família, então tudo bem, você faz a compra, paga imposto como todo mundo, aí você apresenta as notas fiscais, hoje tudo isso é eletrônico, e você recebe dinheiro de volta. É excelente, simples coisa. Agora tem uma proposta, acho que falaram que tem uma proposta de 1.000 emendas. Então, por exemplo, em vez de fazer o cashback, vão desonerar a cesta básica. Aí carne, por exemplo, carne é desonerado, então carne não paga imposto. Aí começa uma série de injustiças, né? Primeiro, carne, eu adoro carne, acho ótimo isso, mas acho injusto. Normalmente, carne de frango, carne de peixe, ovo é muito mais barato. Então, seria justo, sabe, o sistema original. Segundo, a ideia é você simplificar a burocracia. O que é isso? É um sistema de débitos e créditos, né? E aí, o que você tem? Podia ser feito em um dia, 31 de dezembro, o sistema atual, 1º de janeiro, novo. Simples. Não, a transição de 10 anos, um monte de coisa, sabe? Então, eu diria, um avanço importante, sim, mas muito aquém do que poderia ser. Tá bom. E, Cláudio, a gente sempre ouve falar essa coisa do câmbio. O câmbio, o dólar, interfere na economia brasileira. Teoricamente, na área que eu atuo mais, se o real se valoriza muito, os produtos brasileiros que são vendidos para o exterior, estou falando dos árvores, eles ficam menos competitivos. Se o real se desvaloriza, eles ficam mais competitivos. E, resumindo, quando algum estrangeiro vem para o Brasil com o dólar, se o real está desvalorizado, ele acha tudo baratíssimo. É por aí, né, que a coisa funciona. Por que o câmbio mexe tanto na economia brasileira? Ou em todas as economias, não sei. Mais uma vez, 3 coisas. Primeiro, o câmbio. Segundo, o preço mais importante da economia, como você bem falou. Muitos preços estão dolarizados, quer dizer, preço dos combustíveis, essa caneta que você tem na tua mão, possivelmente é uma Bic. Sabe a Bic, como é que chama? Birome. Não. Na Argentina chama Birome. Foi inventado por um argentino, Biro, por isso que é Birome. Eu li isso em algum lugar, né? É uma coisa genial a BIC, né? Tem um lugarzinho aqui para sair o ar, né? Para a tinta descer. A questão das esferas. Mas Então, o ponto o câmbio. eu estou falando do câmbio. Eu falei da caneta como ela é dolarizada, quer dizer, se você desvaloriza muito, vai ficar mais caro para comprar insumos, né? Ou se valorizar muito, vai ficar mais barato comprar de fora canetas. Então, o câmbio influencia boa parte dos preços. A segunda coisa, por que você tem câmbio flutuante? Porque aí você acomoda a competitividade da economia. Só dando um exemplo. Nós temos uma fazenda que produz canetas. Aí ela produz, e o preço da caneta, vamos supor que é R$10,
o dólar está 5, então custa $2 a caneta. É menos, mas só para simplificar o raciocínio. Aí o que acontece? Essa árvore que produz 10 canetas por ano começa a produzir 20 canetas por ano. Hum. O que acontece? Aumentou muito a produtividade das canetas. Então, o que você faz? Você valoriza o câmbio para a mesma renda para quem produz, para quem planta árvores e canetas. Tá claro? Tá. O câmbio faz esse ajuste automaticamente. Isso é bom, né? Porque agora se ajusta a produtividade da economia. O que acontece no Brasil? Você tem o câmbio tupiniquim. Você tem que o câmbio é feito na B3, na antiga BMF, e ele flutua muito por variações de taxas e juros, tudo, e fica um desespero. Ou você falou da exportação e importação. Alguém que trabalha no teu setor, compra insumos quando o dólar está lá em cima e vende a produção quando tá lá embaixo, perde dinheiro. Quer dizer, ele depende muito mais de saber operar na B3 do que saber plantar bem árvores e canetas, né? Então, a estrutura do câmbio. Você falou do turista que vem aqui no Brasil, o único país do mundo, ele chega aqui no aeroporto de Cumbica, fora que eles pegam uma margem desse tamanho, uma boca de jacaré dessa, ainda cobram imposto. Você tem que pagar e você não pode usar dólar aqui no Brasil para o dia a dia. Tem uma história que eu gosto de contar. Eu dava um curso de banking na FIP, na Avenida Paulista, lá fica a FIP. Aí veio um aluno de Angola fazer meu curso. Aí a aula começava às 9, e eu sou rigoroso. Aí ele chega às 10. Aí ele chegou às 10 e falou: Antônio Pedro, você atravessa o Atlântico, você me chega atrasado na aula. Aí o professor, naquele acento angolano, o que acontece? Eu não consegui jantar ontem, né? E eu falei: mas como você não conseguiu jantar? Não, é que eu só tinha dólares e nenhum restaurante aqui na Redondeza aceitava dólares. Um absurdo. Realmente, assim, a ideia que o Brasil tem do câmbio é medieval, é de 100 anos atrás ainda, né? Então, você tem que mudar isso. Se você não muda isso, o câmbio oscila. Aí é loteria, é você jogar a moedinha para cima, bom, vai sair tanto, né? É imprevisível. Os fundamentos diz que você devia ter um câmbio perto de 5,10, os fundamentos. E o câmbio já está disparando, né? Você acha que o câmbio devia ser aceito normalmente como é na Argentina? Como é no mundo inteiro. Uhum. Como é no mundo, na Argentina não agora, mas assim, no mundo inteiro, nos Estados Unidos você abre uma conta em euro, em ien, no que você quiser, na Inglaterra, na França, você pode ter, você usa euro, mas se você quiser ter uma conta em dólar, você tem. Eu não vejo aparentemente não há nenhum problema em fazer isso. Me parece que É uma não. vantagem, porque o que acontece? O Banco Central tem todas as reservas, né? Aí, como ele não tem, ele precisa emitir dívida para carregar as reservas. Para ter as reservas, ele se financia no mercado. As reservas rendem, número redondo, 5% ao ano, para rolar a dívida Selic custa 12% ao ano. 7% ao ano de 25% do PIB. Números redondos, a gente paga 2% de PIB para ter essas reservas. Se você pudesse ter depósito em conta em dólar, o que acontecia? O custo de carregar seria para quem quer ter dólar. Então, você vai viajar, você já faz sua continha em dólares, né? Então, eu Entendi. acho que anacronismo, o grande problema do câmbio se chama anacronismo. Está antigo, né? É. Me conta uma coisa, e esse negócio da inflação que já passou a meta, é muito grave? É grave, mas assim, mais uma vez, podiam usar um pouco do câmbio para baixar a inflação. Eu acho que é a inflação do ano que vem e do outro que faz diferença. Agora você pode zerar a taxa Selic ou dobrar a taxa Selic, que não vai fazer nenhuma diferença para esse ano, né? Eu acho que você precisa dar tempo ao tempo. Não sei se existe essa expressão em português, né? Dar, Claro, dar, dar tempo ao tempo, né? Tem claro, que dar tempo existe, ao tempo. É. existe.
Vamos a mais um intervalo e depois nós vamos para o último bloco. Eu Tá bom. converso com o Roberto Luiz Tosta, economista, e voltamos já já. Até já. Ok, eu estou de volta ao programa Mercado Futuro. A conversa hoje é com o economista Roberto Luiz Tosta e falamos já de um pouco de inflação, de câmbio, de reforma tributária. Tudo isso vai interferir na vida da gente, interfere, aliás, na vida da gente. Outro dia eu ouvi um economista, Tosta, não sei de onde é, eu tenho a impressão que é de uma universidade aqui próximo de São Paulo, ele fazendo uma palestra dizendo o seguinte: o agronegócio é o mal do Brasil. Eu achei uma coisa tão esquisita. O que você pensa a respeito desse negócio, hein? Olha, eu não sei por que ele falou isso, mas qualquer um pode falar qualquer coisa hoje em dia, né? Eu acho que o agro é importante, eu acho que o agro, assim, o agribusiness são duas partes, o agro especificamente, a agricultura, né, a pecuária, e a agroindústria. A agroindústria é 2 a 3 vezes maior do que o agro, né? Hum, Né, mudar soja em farelo de soja, o milho em fubá, em polenta. Então, o que que acontece? A gente exporta, às vezes, grãos de café e importa cápsulas de café, né? Ou muitas coisas assim. Aí eu acho que a gente tem que focar um pouco mais em expandir a participação da agroindústria no agrobusiness tem diminuído. Quer dizer, isso depende de políticas ativas. Eu dou um exemplo. Eu, às vezes, gosto de brincar com as pessoas, né? Quando eu vou em restaurante, eu peço pimenta. Eu gosto de comer pimenta. A pimenta vermelha, que nem tua gravata, né? hum, Aí eu pergunto, eles me dão tabasco. Eu falo, pô, não tem uma pimenta brasileira, né? Eu hum. gosto de tabasco, não tenho nada contra o tabasco, mas devia ter, sabe? Isso é falha nossa, não é, sabe, fazer uma pimenta competitiva, né? Tem muitas, né? Eu compro, uso, mas acho que, assim, a gente tem que trabalhar um pouquinho mais esse lado da indústria. Mas acho que não, acho que a Agro está fazendo um excelente desempenho, né? Tem algumas injustiças, né? Por exemplo, o agro é menos tributado que a indústria, né? Hum. Então, eu acho que aquela ideia, uma alíquota de imposto para todo mundo, incluindo jornalista e economista, a gente paga menos que o resto, é injusto. É verdade, eu não acho que eu pago menos que ninguém, não. Você é PJ, né? É. Então, você paga 16%. Se você fosse PF, você pagaria 27% na margem, mais um montão de desconto na folha. Pois é, na verdade é o seguinte, É injusto isso ou não? me parece injusto. É, A inflação, na verdade, a inflação prejudica quem ganha menos, né? é verdade. Rico não tem problema de estar com inflação de 10 ou de 30, dá na mesma, né? Tem problema, tem menos problema, tem problema. Todo mundo perde com inflação alta, né? Uhum. Todo mundo perde. Agora, nesse patamar, os mais pobres perdem mais que os mais ricos, mas o governo ganha bastante. O imposto inflacionário, o governo ganha muito com isso, né? Ganha mais de 100 bilhões por ano, né? Uma vez eu vi o professor Roberto Campos, de quem, aliás, eu li recentemente, reli o livro Lanterna de Popa, né? É isso? Ah. E eu vi uma entrevista dele na TV Cultura, um Roda Viva, onde ele dizia que quem cria inflação é o governo, é isso mesmo? É isso mesmo. Quem faz a moeda é o governo. Hum, Quem cria inflação é o governo, óbvio. Você pode ter algum choque de oferta, alguma coisa assim, mas isso passa, né? hum. Quem cria inflação, quem é o governo, né? Como é que ele cria inflação? Não entendo. Então, vamos imaginar que só nós dois moramos em Santos, né? E Hum, só tem um vendedor de coco na praia. E hum, ele leva lá 2 cocos por dia. Aí ele cobra o coco R$ 10, né? hum. Aí o que que acontece? O governo pega e me dá um bônus de R$ 20 a mais por dia.
Aí eu vou ter R$ 30 para comprar coco e você só vai ter 10. Aí eu vou lá e falo para o cara, ó, me vende os cocos. Aí ele me vende os 2 cocos por 15. Ele aumenta o preço do coco, você não vai conseguir comprar o coco. É simples. Ele começa a gastar mais do que arrecada, aumenta a demanda por bens e serviços. Aí você fica com... Como você é mais pobre, você, até reajustar tua pensão demora, você fica sem água de coco e eu consigo beber 2 águas de coco por dia. Boa explicação, hein? Só que eu acho que a água de coco está mais cara que 10 aqui. Vem tomar aqui em São Paulo. Aham. Tá bom. Toster, você é uma pessoa otimista, me parece. Voltando para finalmente aí, essa história do livro, o livro Ser Economista vai ficar apenas como um depoimento, que eu te ouvi falar numa entrevista no WhatsApp, em algum lugar, com uma menininha. É uma menininha, não sei como é que chama, lá no lançamento do livro, que aliás você não me convidou, mas Eu você. não convido qualquer um para ir lá. Eu levo. Vai me dar o livro, então, já que eu não Eu te fui dou o lá. livro, com prazer. Então, mas aí, você lá na entrevista, você falou uma coisa interessante, que esses economistas aí com os quais você se relaciona, acham que a gente pode fazer um Brasil melhor. Eu acho que todo mundo quer um Brasil melhor. O que exatamente os economistas poderiam fazer para ajudar a termos um país menos desigual, enfim, um Brasil melhor? Eu vou só mencionar 2 coisas que eu mencionei aqui na entrevista. Uma, a reforma tributária, fazer ela direito, fazer ela em um dia, alíquota top, fazer a versão original. Isso ia diminuir custos, ia exigir menos trabalho de contadores, de advogados, de fiscais, tudo, só com fazendo a coisa certa. Outra coisa que eu mencionei para você, é, além da questão da reforma tributária, é na questão do câmbio, mudar o regime cambial. Essa volatilidade do câmbio é danosa. Alguns ficam muito ricos, outros ficam muito pobres. Quer dizer, é começar a fazer propostas para melhorar o Brasil. Tá bom. Por mim, tá boa essa entrevista. Vamos acabar com ela agora? Vamos acabar com ela. Você me Então, passa teu endereço em Santos, que eu te mando o livro e eu vou, melhor, eu vou entrego pessoalmente. também Se você estiver me esperando com um almoço bom, olha que eu não vem, como qualquer coisa, hein? vem almoçar comigo aqui. Tem um restaurante aqui chamado Olímpia, que é Ah, muito bom. É a melhor casquinha de siri que eu já comi. Tem de tudo lá. Bom, eu queria só dizer o seguinte: você pode mandar o livro que eu leio, ou pode trazer. Aliás, eu recomendo, já que estamos falando em livro, eu li recentemente um livro de uma amiga minha, talvez você conheça, uma jornalista chamada Maria Helena Taquinardi. gosto dela. Ela escreveu um livro, Diplomacia e Jornalismo, ou Jornalismo e Diplomacia, que é sensacional. Recomendo para todos vocês. Toster, não foge, Toster. Não, estou procurando um livro, já que você me recomendou um, eu queria te recomendar outro, além do meu. Então, Mas, recomenda. né, Não precisa, fala o nome. não estou achando ele. É um livro muito, muito bom. É que eu pus a pilha de livros aqui para subir o negócio. É uma juíza que escreve, faz uns contos muito bons. Carolina Rossi é o nome dela, mas não Uhum. estou achando o livro. Deve estar lá no meu quarto, devo ter levado para ler lá. Tá É, bom, depois você me fala direito, me passa por WhatsApp. eu passo já, não vamos deixar para amanhã o que pode ser feito já. Ô, Toster, muito obrigado pela entrevista. Eu vou ter que sair daqui. Agradeço as suas informações. Você ficou em Angola ou você deu aula aqui para Angola? Não, em Angola, em Luanda. Fui lá na época da Guerra Civil. Eu também fui, na época da Guerra Civil. Eu fui em 1972.
Você foi antes do que eu fui em 89. É. E tinha guerra. Um dia eu peguei carona, porque não tinha transporte coletivo, peguei carona, evidentemente, com português, né? É, Quem tinha carro lá. Aí eu é. disse, como é que é essa história da guerra? Ele falou, bom, a guerra aqui é o seguinte, começa às 8 da manhã, para o meio-dia para o almoço, volta às 2 e termina às 6. Tá bom? Um abraço, Eu Turaço. fui, tinha toque de recolher, tinha no. Ah, tem dois livros dela. Um chama O Juiz Visto por Ele Mesmo, da Carolina Navarro, é, e o outro. E o outro é um livro de contos, Se Eu Fosse Você, chama também dela. Muito bom. Tá bom. Recomendo a leitura. Tá bom. Obrigado, Turaço. Obrigado pela entrevista. Bom fim de semana para você. Obrigado para você. Me passa teu endereço para o WhatsApp que eu te mando o livro. Ok, até a próxima, então. Obrigado, viu? Um Obrigado. abraço. Gente, é o seguinte, a próxima entrevista é logo, logo. Não perca, eu espero vocês. Até lá. Tchau.